Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 24. Louvado seja Deus. Lucas 24. Versículo 32. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 24, 32, diz assim: E disseram um para o outro, porventura não nos ardia o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Amém? Pode se assentar. Continue com a sua Bíblia aberta, porque no decorrer da mensagem, nós vamos ler alguns dos versículos que estão nesse capítulo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, eu quero falar a respeito de um tema que é da frieza espiritual ao fogo do Espírito, amém? Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem fogo tem que ser alegre, irmão. Quem tem fogo tem que ser ousado. Logo após os discípulos receberem o batismo com o Espírito Santo, Pedro, em uma pregação, ganhou logo 3.000 almas para o Senhor Jesus. Amém? Então, o crente que ele é cheio do fogo, ele não tem que ter vergonha não. Ele tem que glorificar, ele tem que exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor o resgatou. Amém? Louvado seja Deus. E o texto, irmãos, que nós lemos, ele nos fala a respeito de dois discípulos, que eram conhecidos como os discípulos de Emaús. E aonde está descrito essa palavra, foi logo após Jesus haver ressuscitado. E a Bíblia diz que
quando Jesus morreu e quando ele ressuscitou, os discípulos, eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar dentre os mortos, mesmo Jesus tendo alertado a eles, tendo pregado para eles a respeito disso. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia aqui vai nos dizer que quando Jesus sai do sepulcro, os primeiros discípulos que ele vai encontrar vai ser esses dois. E a Bíblia diz que enquanto eles iam no caminho, Jesus encontrou com eles. E Jesus conversava com eles, mas eles não conseguiram o reconhecer. E isso é o que, irmãos? É a frieza espiritual. Por quê? Porque eles já não reconheciam Jesus, mesmo tendo convivido com ele, mas eles estavam cegos por conta da frieza espiritual. Nós vivemos também em um tempo de dificuldade com essa pandemia, e aonde nós vimos que muitas pessoas se aproximaram ainda mais de Deus, e outras se aproveitaram dessa situação para se afastar ainda mais dele. Tem muitos irmãos que ainda não voltaram para a igreja, não é por causa da pandemia, não é por causa do coronavírus, mas é porque estão mortos espiritualmente. Porque a frieza espiritual, ela leva o homem à morte, e a pior morte que existe é a morte espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse texto, nesse capítulo, eu quero citar aqui 3 sinais da frieza espiritual. E talvez você se identifique com alguns desses sintomas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro dele, quem ficou com a Bíblia aberta aí? Amém? No versículo 16, vai dizer assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E o que é isso, irmão? É insensibilidade. Eles já não sentiam mais a presença de Jesus ali com eles. Eles já não reconheciam mais a voz do Todo-Poderoso. E geralmente quando alguém está nessa situação, ela já não ouve mais a voz do Senhor. Ela já não ouve mais a voz do Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, nós temos que ter cuidado com esse sintoma, porque ele é o que leva o homem ao pecado. Porque se eu não tenho mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, quem é que afasta o homem do pecado? Quem é que afasta o homem do pecado? É o Espírito de Deus, amém? Amém, igreja? É o Espírito de Deus. Se alguém não sente, não tem mais a sensibilidade dele, o que ele vai fazer? Ele vai viver uma vida de pecado. E olha o que diz a Bíblia, em Efésios 4:19, diz assim: e havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram ao estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com este sintoma, porque ele pode nos levar ao pecado, e o pecado à morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus chega e fala com eles, pergunta para eles o que eles estavam falando, sobre o que eles estavam conversando. E olha o que diz no versículo 17: e ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? A tristeza é um outro sintoma, que ela vai aparecer na vida daquele que está frio espiritualmente. Entenda uma coisa, eles haviam perdido o seu Jesus, o seu mestre,
alguém que eles amavam, que eles queriam estar perto. E com tudo isso, muitas pessoas nessa pandemia perdeu também muitos entes queridos, muitas pessoas de perto, muitos perderam os pais, perderam filhos, perderam a mãe, perderam irmãos. E isso é uma dor que é profunda. Então essa dor levou esses homens a quê? A estarem tristes. Amém? Só que olha o que a Bíblia diz sobre a tristeza. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo, ela traz a morte. E mais uma vez, irmãos, nós vamos ver o quê? Que a frieza espiritual, ela sempre vai levar que a morte. Então nós temos que ter cuidado, porque a tristeza, segundo Deus coloca em nosso coração, ela vai trazer o que? Arrependimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela vai trazer a morte. Com tudo isso que aconteceu, muitos estabelecimentos foram fechados, muitas empresas quebraram, e muita gente, irmão, se mergulharam na depressão, tem sido escravas do diabo, tem sido escravas dessa doença maligna, e muitas já até tiraram as suas próprias vidas, por conta da tristeza. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós temos que ter cuidado com a frieza espiritual, porque observe que esses homens, eles andavam com ele, mas não é porque você anda com Jesus, não é porque você é um filho de Deus, que você não está sujeito a enfrentar isso na sua vida. Amém? Mas o Senhor é misericordioso. Louvado seja Deus. E continuando no texto, vai dizer que e Cleopas, que era um dos discípulos, vai começar a falar para Jesus o que havia acontecido, que Jesus havia morrido, que os principais dos sacerdotes o haviam crucificado. Louvado seja Deus. E o terceiro ponto é o que? A desesperança. Observe que no versículo 21 que diz, eles vão dizer, e nós esperávamos que fosse Ele quem remisse a Israel. Eles estão dizendo para Jesus, nós esperávamos que era Ele quem iria salvar a Israel, que era Ele quem ia remir Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, sobre tudo isso, e já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, eles haviam perdido a esperança. Eles haviam colocado o que? A esperança em Deus, que Ele os salvaria, que Ele os redimiria. Mas agora, como Ele havia morrido, eles haviam perdido toda a esperança. Quando alguém está frio, geralmente ele vai perder toda a esperança, todos os sonhos. Muitos tinham o sonho de ser pregador, tinham o sonho de ser usado por Deus, de ser um instrumento de Deus, mas muitas das vezes, devido às circunstâncias, eles acabam deixando isso de lado e acabam se desanimando, e tem vivido uma vida sem esperança, sem uma perspectiva, sem acreditar em dias melhores. Louvado seja Deus. E assim estavam os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor, porque a desesperança, ela não é somente um sentimento, ela é um espírito, que muitas das vezes entra na vida das pessoas, e mesmo nós já sendo cristão, ele continua ali batendo na porta, tentando entrar. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Efésios 2:12. Estáveis naquela época sem Cristo e separados da comunidade de Israel, estranhos
as alianças da promessa, e sem esperança e sem Deus no mundo. Viver sem esperança, irmãos, é característica de alguém que está sem Deus. E quando alguém está frio espiritualmente, mesmo Deus estando com ele, mas ele não reconhece, ele já não o sente mais, e tem vivido como alguém que está no mundo sem esperança alguma. Amém? Mas Deus é maravilhoso, e nós vamos aprender a como vencer a frieza espiritual, e a preparar o altar para que o fogo seja derramado. Louvado seja o nome do Senhor. No decorrer dos versículos, a Bíblia vai continuar falando, e eles ali conversando com Jesus, citam o que havia acontecido, que algumas mulheres haviam ido ao sepulcro de Jesus, e haviam tido uma visão, e que aqueles anjos haviam dito que Jesus já não estava mais entre os mortos, e que alguns discípulos haviam ido lá, e haviam confirmado que Jesus não estava mais lá, mas devido à frieza espiritual, mesmo tudo isso tendo acontecido, eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam ver. Amém? Mas louvado seja Deus que Jesus os repreende, e aí Jesus vai dizer: era necessário que ele fosse morto, para que ele ressuscitasse na sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. E um dos elementos que faz o fogo acender, que manda embora toda a frieza espiritual, é a palavra de Deus. Aleluia. Observe que no versículo 27 do mesmo capítulo, quem está me acompanhando, diga amém. Diz assim: começando por Moisés e por todos os profetas, ele lhe explicava tudo o que achava sobre ele nas Escrituras. Então Jesus começou a fazer o quê? Ele pegou desde o princípio e foi mostrando Jesus nas Escrituras. Observe que é a palavra de Deus que vai fazer acender o fogo dentro de nós. Porque um cristão sem a palavra, ele não pode viver, ele não tem vida, ele não tem sensibilidade, ele não tem alegria, ele não tem esperança. Mas é a palavra que lança por terra todo este mal, é a palavra que lança por terra toda a frieza espiritual. E olha o que a Bíblia diz a respeito desses 3 sintomas, amém? Da insensibilidade. Hebreus 4:7, a parte B do versículo vai dizer: e hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Louvado seja Deus. Olha o que a palavra diz para a tristeza. Salmos 30, versículo 5, parte B: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Olha o que ele diz para a falta de esperança. Efésios 2:13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Olha o que ele diz: vocês que estavam sem esperança, que não tinha mais esperança alguma, sem salvação, agora vocês têm isso. Vocês que estavam longe agora estão perto, através do sangue de Jesus. Sabe o que o mundo diz? Que a esperança é a última que morre, mas a esperança do crente, ela morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está vivo e reina para todo sempre.
Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra que vai trazer, é a palavra que vai preparar o altar para que o fogo seja derramado em nossas vidas. E observe que Jesus ali, ao explicar a eles sobre a palavra, ao chegar ali na vila, na aldeia onde eles iam parar, Jesus fingiu que ia embora. Só que aqueles homens estavam sedentos, porque a palavra já havia agido dentro deles. A palavra já havia surtido efeito dentro daqueles homens. E eles disseram a ele: mas fica conosco, já é tarde. E a Bíblia diz que Jesus entrou na casa daqueles homens, daqueles discípulos. E o segundo ponto que vai destruir a frieza espiritual, meus irmãos, é um relacionamento com Deus. Você precisa ter um relacionamento. Um dia eu ouvi uma frase e essa frase entrou no meu coração. Jesus não morreu na cruz para nos dar uma religião. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter direito a ter um relacionamento com Ele, para que nós pudéssemos ter direito a ter uma comunhão com o Espírito Santo. No versículo 30, vai dizer assim: e aconteceu que estando com eles, aonde? Na mesa, e tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Esse sentido está à mesa. Comer o pão representa esse relacionamento, esta intimidade. Nós precisamos ter uma vida íntima com o Espírito Santo. O fogo ele só vai acender se nós tivermos esta sede de ter esta intimidade, esse relacionamento com o Senhor. Irmãos, entenda uma coisa: hoje eu tirei o dia para estar ali na presença de Deus. Enquanto eu estava ali no meu quarto buscando ao Senhor, Deus falou tremendamente no meu coração, através dessa palavra. Eu já havia pregado outra vez esse mesmo texto, mas a mensagem que Deus deu foi outra. Deus trouxe uma essência nova. Entenda uma coisa: o Espírito Santo, ele não é uma força. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele quer se relacionar com cada um de nós. Ele quer estar com você ali no café da manhã, no seu trabalho. O desejo de Deus é que nós estejamos conectados a Ele 24 horas. Sabe, quando você vai para o trabalho, Ele quer que você vá conversando com Ele, que você peça a instrução dEle, que você peça a opinião dEle, porque muitas das vezes no nosso dia a dia, nós tomamos decisões erradas, porque não perguntamos para Deus. Nós falamos palavras erradas, porque não consultamos o Espírito Santo. E Ele quer ter esse relacionamento com você. As igrejas hoje, meus irmãos, infelizmente, estão cheias de pessoas vazias, porque não buscam a Deus. Elas vêm à igreja por religiosidade, porque foi criado na igreja e aí sabe que Deus é bom, que Deus abençoa, e elas estão ali para manter uma aparência, para manter como alguém que é bem visto pela sociedade, mas estão vazias de Deus, estão frias, estão mortas espiritualmente. Tem pessoas que até cantam, que até pregam, mas que estão vazias, porque perderam a presença de Deus, porque deixaram o fogo, a chama se apagar.
Existem pessoas que fazem a obra, mas por mecanismo. Chegar aqui, organizar isso, organizar aquilo, mas por puro mecanismo, por costume. Mas já não há mais a presença de Deus dentro delas. Já não é mais o fogo do Espírito que as motiva. E pessoas têm vivido desta maneira. Já não tem mais o fogo aceso dentro delas. Tem vivido frias. Já ouviu falar no crente geladeira? É desse jeito. Tem vivido uma frieza espiritual. Não ouve mais a voz do Senhor, não sente mais nada. Vem para o culto, entra e sai da mesma maneira, porque não sente nada. E chega em casa e a mensagem que foi ruim, é o louvor que foi ruim demais, foi a irmã que errou. Não, é você que está distante de Deus, porque quando nós estamos perto dEle, nós sentimos Ele a cada momento. E hoje, enquanto eu estava ali no meu quarto, falando com o Senhor, eu tive uma das experiências que foi uma das primeiras que eu tive com Deus, e eu nunca mais tinha sentido isso. E no meu coração ali eu falei: Jesus, eu quero sentir de novo. Eu quero sentir outra vez. Porque às vezes, irmãos, nós deixamos os afazeres, o trabalho, a família, às vezes tudo tomar conta daquele tempo que nós tirávamos com Deus. E às vezes nós oramos de manhã: Senhor, obrigado, abençoa este dia. Oramos à noite: Senhor, abençoa, dê uma boa noite de sono. E nós oramos no almoço: Senhor, abençoa esta comida. Mas na verdade nós não temos mais relacionamento com Ele. E o Espírito Santo, Ele não quer pessoas religiosas, Ele quer pessoas íntimas, pessoas que estejam com fogo aceso. E eu ali no meu quarto sentado, eu falei: Jesus, eu quero sentir de novo. E eu comecei a conversar com Ele, comecei a falar: Espírito Santo, quando eu saía para te buscar, quando eu estava ali no monte, muitas das vezes eu tinha que trabalhar no outro dia às 7 horas, saía de lá às 4, às 3:30, mas vinha de lá feliz, alegre, porque havia sentido a presença. E eu falei assim: Jesus, eu quero sentir, mas eu quero sentir com aquela intensidade. E eu pude sentir o Espírito Santo tocar nas minhas mãos. E eu disse: ô Espírito Santo, obrigado. Obrigado. E Ele começou a ministrar no meu coração que Ele quer isso de nós, meus irmãos. Aí eu, em crise, dias atrás, conversando com um amigo, e eu disse assim: meu irmão, tu lembra quando a gente começou? Tu lembra quando a gente converteu, que a gente não entendia nada, não conhecia quase nada, mas a gente podia sentir. A gente não entendia nada sobre a Bíblia, mas a gente conseguia viver. Nós estávamos sensíveis ao Espírito Santo. Aí eu disse para ele: hoje nós temos conhecimento, nós temos experiências, e por que não vivemos o que vivíamos lá atrás? E aí o Espírito Santo foi falando ao meu coração: é a intensidade com que se busca. Sabe por quê? Quando nós começamos, nós estamos com aquele desejo de querer mais, de ser transformado, de ser mudado. Então nós vamos buscando e buscando e buscando e cavando e cavando, e nós vamos vivendo experiências. Aí chega um ponto que nós achamos que já está bom, mas o Espírito Santo, Ele sempre tem mais.
Ele sempre tem mais a derramar nas nossas vidas. O Espírito Santo, Ele quer ser o teu amigo mais íntimo. Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. Eu disse assim: Jesus, eu preciso voltar a fazer isso. Aprenda uma coisa, irmão, quando nós estamos aqui ministrando, é porque primeiro Deus ministrou no nosso coração. Porque a gente só consegue falar de algo que Deus primeiro ministrou no nosso coração. E Deus falou tão profundo comigo hoje. E eu saí dali impactado, alegre, porque senti a presença como muito tempo não havia mais sentido. O fogo queimou, o fogo reacendeu, porque estava ali uma fagulha. Mas quando nós preparamos o altar, o fogo desce, o fogo é derramado. Aprenda uma coisa, a palavra de Deus diz que Jesus não veio trazer paz, Ele veio trazer fogo. Ele quer pessoas incendiadas com a sua glória, pessoas que espalhem este fogo por toda a terra. Porque quando alguém está cheio do fogo, ele não olha para as circunstâncias, ele não olha para a dificuldade, porque o que está movendo ele é o fogo do Espírito Santo. Ele não faz a obra por mecanismo, ele não faz por religiosidade, ele faz porque ama a Deus, porque é grato a Deus, porque é sedento por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista disse: vem um que é maior do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água para arrependimento, mas Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Com fogo, fogo, fogo. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Em Atos dos Apóstolos, todos estavam ali o que? Adorando. Jesus havia feito a promessa que Ele os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, veio sobre eles o que? O Espírito Santo. E foram vistas línguas como de fogo, e foram repartidas entre eles. O Espírito Santo que batizou lá, que derramou o fogo lá, é o mesmo que faz hoje. E se você preparar o altar para Deus, Ele vai derramar sobre a sua vida. Você não vai sair daqui a mesma pessoa, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio do seu fogo, cheio da sua glória. E se você crê nisso, fica de pé em nome de Jesus. Serei bacantarai, oremenagasu, recancho remenagasu, labachandere, xerei managasu. O altar já está preparado, a palavra já foi lançada. Abrir, se você deixar, Ele vai derramar sobre você o fogo, Ele vai derramar sobre você a glória. Você que diz assim: irmão, já tem tempo que eu não sinto mais a presença de Deus. Abre o teu coração. Bater na porta, deixa o Espírito Santo te tocar, deixa Ele derramar sobre a tua vida, deixa Ele te incendiar. Bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar. Sopra, Senhor, sobre este lugar, sopra sobre as nossas vidas.
Derrama, meu Deus, o teu fogo. Incendeia. Não queremos ser uma igreja fria. Queremos ser uma igreja morta. Queremos ser uma igreja cheia do teu fogo, Senhor. Queremos ser uma igreja que espalhe o fogo sobre a terra. Cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Adore Ele com toda a tua força. Peça pra Ele. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Seja como uma criança na presença dEle. Não tenha vergonha. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa o fogo queimar do teu coração. Continua adorando Ele, querido. Continua chamando a atenção do Espírito. A frieza só se apaga com fogo do Espírito. A Bíblia diz que a tua briga já não é mais com a carne. A tua briga é espiritual.
Abasteça-se do fogo do Espírito. Receba o fluir de Deus na tua vida. Você que é batizado com o Espírito Santo, receba renovo sobre a tua vida. Receba dons de língua. Senhor, abre a visão espiritual da tua igreja. Renova o batismo, renova a unção de Deus. Oh, Espírito Santo, Tu és Deus para mudar, Tu és Deus para direcionar. A canção diz: eu tenho um fogo que arde meu peito. E a Bíblia diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. No dia que você aceitou Jesus, o Senhor colocou uma chama no teu coração. Essa chama lhe disse: cuida dela, não deixa que ela apague. Cuida dela, cuide dela. Que eu quero te dizer que muitas das vezes a chama que o Senhor plantou nos nossos corações apaga quando nós de alguma maneira nos distanciamos, nos deixamos ser distanciados daquilo que o Deus Todo-Poderoso prometeu a nós, querido. Mas nessa noite, como disse o evangelista Erlan, o Senhor trouxe através da vida dele algo novo. Está frio, saia do lugar que limita a tua visão. Deus te dá duas condições: ou você continua sendo espectador do mesmo jeitinho que você está, ou você começa a ser participante da glória de Deus. O Senhor não morreu para que você vivesse uma frieza. O Senhor não morreu para que você vivesse da maneira que você se encontra hoje. O Senhor morreu para que você morresse do pecado e revivesse com Ele em glória. Eu quero convidar só os que querem. Talvez você esteja igual às 5 noivas nécias. Talvez no decorrer da tua jornada você esqueceu de levar o óleo, o azeite. O azeite, querido, simboliza a unção de Deus. O azeite simboliza a chama acesa. Talvez você esqueceu desse azeite no decorrer da tua caminhada. E talvez você se encontre sem saber o que fazer. Talvez você se encontre da mesma maneira que as cinco noivas esqueceram o óleo, o azeite, ficaram a pensar: se nós sairmos daqui, o noivo vem, nós vamos perder. Se nós ficarmos aqui, não vamos conseguir esperar ele, porque não temos luz para nos direcionar. Mas nessa noite eu venho como labareda de fogo mandada por Deus para reacender a chama do primeiro amor, para reacender a essência que para trás ficou. Nesta noite eu quero ser canal de Deus na tua vida. Se não tem fogo é porque faltou azeite. E se faltou azeite, o Senhor nesta noite manda eu te entregar azeite novo. Só quem quer, vem aqui à frente, que eu quero derramar azeite na tua cabeça, que eu quero ministrar fogo de Deus na tua vida. Vem. Me ajuda aqui, irmã, evangelista. Vem. Você diz: pastor, não preciso disso. Eu preciso todo dia. Todo dia eu preciso. Óleo novo sobre a tua vida. Unção nova sobre a tua vida. Unção de Deus sobre a tua história. Azeite novo sobre a tua história. Azeite novo sobre a sua história. Eu vejo o Senhor. Eu vejo a unção de Deus sendo derramada nesta noite. Eu vejo o fogo sendo incendiado nesta noite. A Bíblia diz que o fogo arde continuamente no altar. Então deixa o fogo de Deus queimar. Deixa o fogo de Deus arder. Deixa a unção de Deus fluir. Hoje você vai sair diferente daqui. Hoje você vai sair não da maneira que você chegou, mas diferente. Chama, chama, chama.
Chama a essência. Chama a essência. Chama a essência. Você não precisa do pastor para nada, querido. Do que você precisa é do Espírito Santo que está aqui. Do que você precisa do Espírito Santo, você precisa só dizer: Pai, eu entendi, Pai. Eu esqueci o azeite no decorrer da minha caminhada. Eu pensei que eu estava forte, mas eu não estava. Eu esqueci de levar uma dosagem para que eu pudesse virar à noite te esperando. Sabe, querido, quando eu digo isso, está ligada a palavra, porque nenhum filho sabe o dia da volta do pai. Então eu preciso todo dia estar ligado nesta promessa. De que forma, pastor? Me abastecendo. De que, pastor? Da palavra. Porque quem tem palavra tem fogo. Quem tem palavra é lavado. Quem tem palavra tem unção. Quem tem palavra vê alimento. Quem tem palavra vê poder de Deus. Xalaraba, xaraba, calaraba, caxaraba, cantaraia. Execalabanagasai. Vem com o peso da tua glória. Eu vou liberar sobre a tua vida. Vem com o peso da tua glória. Eu vou liberar sobre a tua vida. Eu vou liberar. Você vai sentir o peso da glória batendo sobre a tua vida neste momento. O Senhor vai te tomar como uma bola de fogo dentro do teu interior. O Senhor vai tocar o teu Já vejo. Esses dias, queridos, nós estávamos em oração aqui. O irmão teve uma visão dentro da igreja. Ele disse assim: pastor, toda noite quando nós oramos eu vejo uma pomba entrar dentro da igreja. Essa pomba, ela entra, passeia, visita, mas não acha casa. Mas nessa noite Espírito Santo pode vir como pomba e como chama de fogo. Vem com o peso da tua glória. Alaraba, xaraba, cararabaca. Vem com o peso da tua glória. Xalaraba. Espírito Santo, buscamos tuas mãos. tua face. Rapa. Checa, arabaxa. Conhecer Ranaia. teu coração, revela tua glória como. Diga pra ele: vem, Senhor. Vem com o peso da tua glória. Vem, Senhor, vem cobrindo. Vem, Senhor Jesus. Vem com a verdade do teu reino. A verdade do teu reino muda nosso caráter. Nos dá a tua semelhança, Jesus. Vem com o rio, Senhor. Deixa Deus mudar. Deixa Deus moldar. Faça desta canção a tua oração, querido. Faça dessa canção a tua oração. Faça. Diga para ele: eu entro no santo dos santos, por teu sangue posso entrar.
A ti somente eu canto. Eu vejo línguas como de Ao fogo. grande eu sou. Ramatuika, alarabachore mantakalai. Eu adoro a ti. Adoro. Ei, Jesus. O Senhor me faz compreender que muitas situações que têm gerado esta frieza espiritual, eu consigo ouvir branido de línguas, de murmurações espirituais dizendo: eu não aguento mais. Se Deus não entrar com a providência, eu largo, eu abandono, eu dou um fim em tudo. Mas Deus nessa noite me faz saber e me dá autoridade para mudar o cativeiro da tua história, porque Ele diz assim: quando eu ajo, não tem quem possa. Quando eu entro na provisão, não tem que sustente. Eu sou Deus e continuo com a promessa ativa na tua história. Por teu sangue posso entrar. Choleandai. A ti somente eu canto. Tem olho aí? Ao grande eu sou em honrar. Eu adoro. Vai ali com aquele Senhor. Coloca óleo nas mãos deles. Tem aí? Coloca óleo na mão desse Senhor, nas mãos. Eu adoro a ti. Chora, checa, alabaxe. Alamassoiante, carrabaxe. Olha para cá, meu filho. Nome é santo. Às vezes nós não sabemos perguntar para Deus o que nós estamos passando. Às vezes nós não sabemos dialogar com Deus e externar o que nós estamos vivendo. Mas uma coisa, quando você saiu da tua casa para vir hoje aqui, você esperava a resposta. Uma das respostas, logo de cara Deus te deu. A frieza a gente contempla e mata com fogo. Mas o bem da verdade, meu filho, que a decisão e a mudança de tudo aquilo que te espera não está em A nem em B, não está naquilo que nós vivemos que ficou no passado. A nossa história, ela é conquistada no presente. Eu não sei o que Deus está pedindo para me falar isso, mas só que Ele está dizendo: deixa o que para trás ficou, vive o meu presente, vive a minha glória, vive a minha unção, porque eu vou fazer a tua história virar um reboliço. E aqueles que zombavam, aqueles que olhavam desatravessado, vão entender que eu sou Deus e não larguei e não abandonei. É só um pouquinho de tempo, meu filho, é só um pouquinho de tempo. A roda não parou, porque ultimamente você tem dito assim: parece que tudo acabou, parece que nada acontece. Mas Deus não te trouxe aqui por um acaso. Ele disse apenas: deixa o passado por passado e viva o presente. Recebe isso? Seja cheio da glória de Deus. O que você precisa, assim diz o Senhor, eu te dou. O que você precisa, eu te dou. O que você precisa, eu te dou. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo. Ei, Jesus. Santo. Ei, Jesus. Senhor. Ei, Jesus. Pois Teu nome é santo, santo, Senhor.
te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Flua o rio de vida aqui, Aleluia. que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, Aleluia. vem com o peso da tua glória aqui. Aleluia, Jesus. Vem com o peso da tua glória Ele é fiel, querido. aqui. Ele é fiel. Ele é fiel. Senhor, eu sei que o Senhor é fiel. E eu sei que o Senhor não nos largou por acaso. Eu sei que todas as adversidades que temos enfrentado, o Senhor tem um propósito nela. Eu sei que o Senhor não tem permitido as coisas. Por mais que o que o Senhor tem permitido tem doído no nosso coração. Nós tem sido arrancado de nós coisas que amamos, Pai. Coisas que nós amamos. E que tínhamos projetos e propósitos, Pai. Mas nós queremos nessa noite somente dizer obrigado, porque a Ti pertence. A Ti pertence a nossa vida. A Ti pertence os nossos entes queridos. A Ti pertence tudo. Nós somos apenas escravos, mordomos. E se preciso for mudar e arrancar mais, arranca, Pai. Nos leva ao pó. Mas queremos ser igual Davi. Arranca o que o Senhor tem que arrancar, mas não arranca de nós o Teu Espírito. Aleluia. Eu quero, querido, encerrar perguntando se tem alguém debaixo do som da minha voz que diz: pastor, eu entendi e quero renovar a minha aliança. Quero fazer uma decisão para Ti. Eu quero virar as costas para tudo que traz frieza para minha alma, para o meu espírito. E quero viver uma vida plena no Senhor. Tem alguém, querido? Se tem alguém, eu quero orar contigo. Eu quero orar e determinar na tua vida esta verdade. Se não tiver, eu vou estar encerrando. Vou estar abençoando a tua vida mais uma vez. Tem alguém debaixo do som da minha voz que diz: pastor, eu quero. Se não tem, queridos, receba a bênção apostólica. Que a graça do Pai, o amor inconfundido do Filho e as ricas consolações do amigo Espírito Santo seja sobre a tua vida. Que este rio de Deus que você buscou nessa noite continue a tua busca intensa, porque nós precisamos estar intensamente até a consumação dos séculos dos séculos. Porque se não tivermos intenso, não vale nada da bênção se eu não recebê-la e cultivá-la. Eu determino e profetizo o rio intenso de Deus na tua vida, na tua história, na tua família, até a consumação dos séculos dos séculos. Se você crer, receba, pega, planta dentro do teu coração, como diz as Escrituras: a tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. E que você vá e continue com a chama do Espírito Santo ardendo na tua história. Se você crê e recebe, aplauda o Senhor mais uma vez.
Eu sei que estamos em período de distanciamento, mas não saia sem cumprimentar uma ou duas pessoas. Que Deus te abençoe, queridos. Até quarta-feira segundo Festival de Iguarias. Conto com a presença de todos. E convide pessoas para junto vir festejar conosco. Exaltam a tua majestade.